Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast Chama Doula, nosso encontro semanal com as doulas. Hoje a gente está com uma pessoa aqui diferente, resolveu aparecer no podcast, né, Arielle? Depois de um tempo, resolvi dar as caras. Bom, então eu sou a Joyce, sou doula e educadora perinatal, né? Estamos aqui no podcast trazendo informações às pessoas que estão passando pela gestação, né, casais que estão gestando, mas também para quem já passou e está no pós-parto, ou para quem conhece alguém que está gestando e pode enviar também para essa pessoa ter essas informações. Nós trazemos sempre pessoas incríveis para estar aqui falando com vocês e trazendo ferramentas que vão facilitar no seu processo de gestação e de parto também. Hoje não vai ser diferente, então no nosso 28º episódio estamos com um método maravilhoso aqui, que eu já vou falar para vocês qual que é, mas primeiro a gente vai ver a nossa vinheta. Então, hoje estamos aqui, né, a gente estava falando da vinheta, a gente ama essa vinheta. Uhum. A Ari já esteve aqui com a gente, é doula lá da casa também, né, Ari? Pode se apresentar, por favor? Sou doula do Instituto da Papo de Gaia, enfermeira também da casa. Já estive como convidada, já estive aqui apresentando, então já estive dos dois lados e pra mim é sempre maravilhoso estar aqui. E a gente arrastou ela hoje pra vir aqui. Mas hoje é um movimento tão gostoso, tão, assim... Vai ser bem diferente para vocês, inovador, que a gente falou, vamos trazer a Ari de novo para falar com a gente. Então, hoje a gente está aqui com uma especialista em preparação para o parto, né, com o método 9 meses, que vocês vão conhecer, que é a Renata Bali. É isso? Renata Bali, isso. Então, seja bem-vinda, Renata. Obrigada, eu agradeço pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Que bom, eu falei para ela que para mim também é algo muito novo, o método 9 meses, né, que ela vai explicar aqui pra gente. Mas antes de tudo, assim, pode falar sobre você, quem é a Renata, como que a Renata chegou ao método 9 meses? Bom, eu sou formada em educação física, né? Antes de fazer a formação de educação física, eu entrei na psicologia, né? Então, hoje eu entendo por que eu entrei, né? Que eu comecei, assim, eu fiz até o 4º ano de psicologia, então eu fui para educação física e na época eu era, assim, da musculação, da academia, professora de ginástica, né? E eu fui construindo uma carreira em cima do movimento, né? Sou pós-graduada em avaliação e prescrição de exercício, fiz capacitação em Pilates para gestantes, tive um estúdio, né? E aí eu fui explorando o mundo do movimento, até que eu cheguei no movimento natural. Aí depois eu entrei no mestrado, né? Sou mestre em ciências do movimento, tenho também a formação como doula. Eu acho que é isso. Pouca coisa, né, gente? Bem básico, mulher. Que legal. E você estava falando que o que te inspirou a criar um método foi durante a gestação da sua filha, né? Sim, eu tenho um filho de 15 anos, né? E quando eu estava gestante dele, eu queria ter um parto normal. Só que eu não, assim, eu quero ter um parto normal. Na minha mente, a mulher nasceu para ter um parto normal. Eu não queria cortar minha barriga, né? Essa era uma motivação que hoje eu falo que não é uma motivação positiva, né? E eu simplesmente fui pro parto sem me preparar, sem entender que eu precisava de uma equipe, nada, né? Eu fazia musculação, fazia pilates, treinamento funcional, eu corria e as pessoas falavam assim, a mulher que é atleta, ela pare fácil, né? Mero engano, né? E quando eu entrei em trabalho de parto mesmo, eu passei por violências, eu não tinha conhecimento, não sabia nada e assim, aquele desconhecido se tornou um bicho de 7 cabeças para mim e eu fui para uma cesárea, né? Ao longo do tempo do meu pós-parto, eu acabei tendo assim, uma depressão que eu não sabia o que era, ou seja, assim, eu sofri bastante. Quando eu engravidei de novo, eu estava numa outra fase da minha vida, que foi quando eu descobri, assim, o movimento, quando eu aprendi que movimento é muito mais do que eu aprendi na faculdade, né? E eu falei, bom, eu não posso ficar aqui me remoendo dizendo que o médico era cesarista, isso, aquilo. Eu tenho que pegar a minha responsabilidade, porque eu não busquei informação e fazer diferente. Se eu quero ter um parto diferente, eu vou fazer diferente. Então eu comecei a me movimentar em prol do meu parto. Então eu treinava movimento natural e eu pensava
nas dores de parto que eu tive, eu pensava nas posições de parto que eu podia alcançar e comecei a me preparar especificamente para isso. Né? E eu fui descobrindo ao longo desse tempo que o exercício que eu estava pensando para o meu parto estava me fazendo muito bem, estava fazendo eu me descobrir, explorar, de conhecer coisas novas. Eu comecei a entender esse processo da neuroplasticidade na gestação, que foi abrindo a minha visão, né? E eu consegui associar o meu emocional ao movimento. E eu fui para o parto, né? E eu estudei bastante, né? Li muita coisa, fiz cursos online e eu tive um parto muito tranquilo, né? Eu tive um parto rápido, um parto não sem dor, né? A dor, ela é modulável, né? Eu falo que a dor é modulável, mas eu tive um parto tranquilo. E a partir disso, mulheres ao meu redor que viam que eu fazia algumas coisas diferentes falavam: Rê, faz isso comigo também? Rê, me prepara também? E eu fui descobrindo que eu tinha formado algo, né? Eu tinha um aluno, na época eu trabalhava com alunos de forma geral, né? E ele falava assim pra mim: Renata, você criou um método? Você criou um método, né? Legal. E eu falei, é verdade, mas eu queria deixar acontecer, né? E aí quando eu fui ver, eu tinha saído da minha sala, eu tinha uma sala de treinamento, né? E algumas mulheres próximas de mim queriam se preparar, só que aquele ambiente, ele não estava totalmente voltado para a gestante, né? Então eu abri a minha casa, eu estava com a minha filha de meses, né? Eu abri minha casa para 2 amigas, elas começaram a ir ali, eu vi que era bom elas conversarem, elas interagiam, e eu comecei a aplicar os movimentos com elas tiveram seus partos também, e foram me indicando. Quando eu vi, eu tava só com gestante. De repente eu falei, gente... explodido já. Sim, já tinha assim, boca a boca, né? As pessoas foram falando e tal. Aí eu olhei, aí eu fiz a formação, né? Eu acabei acompanhando uma mulher num trabalho de parto, e naquela época, né, não precisava ser formada como doula para acompanhar. E eu acompanhei e eu falei, gente, que fenomenal, assim, eu tava no lugar certo, fazendo a coisa certa, né, e eu falei, bom, aí a obstetra que tava ali falou, você precisa fazer uma formação, né, e eu acatei aquilo, fiz a formação, mas eu fui desenvolvendo o método, né, quando eu vi, eu precisei sair do ambiente que eu tava, eu estruturei um espaço, né, as pessoas chamam de estúdio, mas é um espaço, né, para gestantes, eu projetei a sala de forma específica, né, para fazer os movimentos que eu passo. Agora a gente já trocou de espaço, já ampliou de novo, né, o espaço, que já se formou numa clínica praticamente, né? Mas foi isso, o método Bali, ele nasceu dentro de mim, assim, na minha gestação, em prol do parto normal, e eu descobri que ele vai além do parto normal, né? Porque é muito mais do que o parto é um dia, né, gente? A gente que acompanha, a gente sabe, o parto é um dia só, né? Mas é uma mulher, a gente está tratando uma mulher que é gestante, que está numa fase extraordinária da vida e que está se preparando para algo que é muito maior, que é a maternidade, que não, assim, não tem nem como nomear, assim, né? São tantas coisas, tantas vivências, né? Então, a gente sempre fala aqui que a partir das nossas dores, nós nos curamos para curar outras pessoas, né? Sim. E vendo você falar, assim, foi muito legal que você falou, inclusive, de assumir a minha culpa também, porque eu não estava preparada para ter um parto normal, embora quisesse, que foi, né, o que a maioria das vezes acontece, né? A gente quer o parto normal, mas a gente acha que é só chegar ali e toda mulher sabe parir, né? Então vamos e vai ser e tal. E aí a gente assumia essa responsabilidade de que não, eu também tinha que estudar, tinha que ter me preparado. E mudar para uma próxima gestação, né? Para não passar de novo e não aceitar isso como, é assim mesmo. Sim. E aí você começou a mudar a vida das outras pessoas. Então a influência maior foi realmente você, né? Sim, foi a minha experiência, né? Dentro disso que você falou, as pessoas falam, mas o corpo da mulher não foi feito para parir, ela não nasceu para parir. Sim, mas ela foi criada para parir quando? Em outro contexto totalmente diferente, onde assim, a alimentação era natural, o movimento, o tipo de exercício que se fazia era o natural, era um movimento de plantar, de lavar roupa no rio, né? Então era tudo diferente. Não existia, exatamente, não existia uma cultura contra o parto normal, como se tem hoje, era o que tinha, né? Então as meninas já sabiam que aquilo um dia ia acontecer com ela, então a mente já estava preparada, programada para aquilo, né? Dormia
dormia com o sol se pondo e acordava com o sol nascendo, então era tudo natural. O que a gente tem de natural hoje? E era um evento familiar, né? Sim. Então, elas se reuniam ali, hoje em dia não, as mulheres ficam muito à mercê do médico, do profissional, do hospital ali. Então aí meio que eu acho que entrou naquela questão de vou deixar pro médico, não vou me preparar porque ele sabe o que tá fazendo. Sim. E esquece. Se colocar debaixo da autoridade dele ali, mas dando para ele uma responsabilidade que não é dele. Ele tem uma responsabilidade, mas a responsabilidade de parir é da mulher. Tem muitas que chegam na hora do parto e falam, tá, e o que eu faço agora? Então, né? Se você tivesse se preparado, talvez você saberia. É isso. Né? E você encontrou dificuldade? Bom, pelo que eu entendi, não, mas assim, teve alguma dificuldade para colocar esse método mesmo para as mulheres mesmo, assim, alguma, não sei se vai dar certo, será? Não tive dificuldade. Inclusive teve uma pessoa que chegou pra mim e falou assim, Renata, de onde você surgiu? Que de repente, né? É porque assim, eu creio que quando existe um propósito, o propósito ele é maior do que nós, do que a nossa vontade, do que as nossas capacidades ou limitações. Então existia um propósito para isso acontecer. E eu entendi. Quando eu olhei para trás e vi que eu passei por uma cesárea que eu não queria, por uma experiência negativa, principalmente de maternidade, né? Que foi em decorrência de um parto que eu não queria e cheio de violências, né? Quando eu entendi que aquilo tinha um propósito, porque eu me culpei por muito tempo. Eu me culpei. Depois, quando eu virei a chave gente, sai da culpa, pega a sua responsabilidade e faz diferente, eu falei, isso é um propósito pra minha vida, né? Então eu fui, deixei acontecer, fluiu, não foi algo que eu me esforcei, foi algo que aconteceu, né? E propósito é isso, a gente tem que olhar, enxergar o propósito e deixar acontecer, tem que ser leve. E isso aconteceu e tem acontecido até hoje, né? Não, e como você foi a primeira, né, a testar o seu método, não tinha muito como falar assim, acho que não vai dar certo, né? Sim. Já deu certo com você, né? E é uma descoberta, cada dia é uma descoberta, né? Tanto a minha prática como das mulheres que chegam ali para treinar comigo. Elas vêm, todas chegam, né? Mas é Pilates? Não é Pilates. Assim, eu sei que não é Pilates porque eu tenho formação de Pilates, eu já trabalhei com Pilates, né? Hoje eu escolhi trabalhar diferente. Então é totalmente diferente de um Pilates, né? E ela vai vendo que ela vai descobrindo coisas que às vezes ela olha e fala assim, aquilo ali eu não consigo. No parto é a mesma coisa. Você acha que você não vai conseguir. Em algum momento você acha que não vai conseguir, mas quando você põe seu pé, você vê que é possível, né? Então no movimento é a mesma coisa. Elas acham algumas coisas que são difíceis para elas, vêm outras fazendo, falam, mas para mim é demais. Não é não. Você vai fazer do seu jeito. Para todo mundo tem um jeito, uma variação de fazer. Né? É um atendimento meio, a gente sempre fala que é o humanizado mesmo, é o empático, né? Cada uma vai fazer da sua forma, como ela conseguir, né? Fazer. Sim, isso é autoconhecimento, né? Envolve o autoconhecimento e a sua percepção corporal, né? Que isso é necessário demais pro parto, né? Sim, e aí essa sua preparação, que a gente fala que é a preparação para o parto, mas ela tem impacto, assim, na vida delas, né? Sim. Dela, da família que tá ali acompanhando, que vai acompanhar o parto também, né? Sim, os maridos muitas vezes falam, nossa, mas eu deixei uma mulher e busquei outra, né? Porque realmente a preparação para o parto, gente, eu vejo que ela não pode ser só um corpo físico, né? A gestante, ela não é só uma pelve. Que precisa ser trabalhada, é um corpo físico, ela é alma e ela é espírito, né? Então, se eu tô pensando num parto, o parto não é só físico, ele é emocional e ele é espiritual, então eu preciso ter esse olhar, e o movimento é tão maravilhoso, que a partir do movimento eu consigo trabalhar tudo isso, a partir daquilo que eu explico, que eu falo, que eu sinto, que eu trago, que eu ouço, né? Então, é muito mais do que só exercício físico, né? O exercício, o movimento, ele tem a capacidade de trabalhar no emocional da mulher, de fazer ela se conhecer, ela ser capaz de fazer alterações por ela mesma, descobrir aquilo que é bom para ela e de se sentir capaz, de se sentir com mais autonomia, e ela precisa disso para um parto, né? A mulher, se ela vai para um parto se sentindo incapaz, ou ela tem um parto muito longo, ou de fato ela termina numa cesárea. Ela precisa não é ela se sentir autossuficiente, não é isso, tá longe disso, né? Porque nós precisamos de pessoas, mas ela se sentir capaz de fazer algumas coisas, de estar ali, né? Então o movimento, quando uma mulher
tá num trabalho de parto e ela tem dificuldade de subir na maca e descer da maca sozinha, naturalmente o subconsciente dela vai dizer: ei, se você não consegue subir e descer da maca sozinha, como é que você vai parir? Então, quando ela consegue fazer isso com facilidade, se movimentar, descer do carro para entrar na maternidade, ou ir para casa de parto, ou se ela está em casa mesmo, vai ter um parto domiciliar, independente de onde ela estiver, se ela conseguir se movimentar, ela se sente mais capaz, mais forte para viver aquilo, né? Então, o movimento proporciona isso para a mulher. Isso precisa ser treinado, né? Imagina, você tá lá como doula e fala: fulana, você pode acocorar agora? Aí ela acocora com maior dificuldade, ela tira o calcanhar do chão, ela tem que segurar, e na hora de levantar precisa de 3 braços para levantar ela, além dos dela, né? E isso vai minando a autoconfiança dela. Então, ela precisa fazer isso antes. Ela precisa fazer isso antes e associar isso ao momento do parto. Se ela não associar, ela não vai usar também. Ela precisa trazer esse contexto. E essa relação vai sendo criada ao longo dos treinamentos. O parto, ele é mais mental do que corporal propriamente, né? Porque se a gente não acredita que aquilo vai dar certo, né? E para qualquer coisa na nossa vida, mas pro parto principalmente a gente sempre fala para elas, né? Essa questão dela estar preparada mesmo, porque ela se preparando, ela vai confiar de que, ok, eu sei o que fazer, né? A gente tá ali como doula, a gente sempre fala, a gente tá ali como doula pra te lembrar o que você é capaz de fazer. Não pra lá na hora colocar na sua cabeça que você pode, mas você já tem isso, né? Durante a preparação a gente já vai fazendo isso. Exatamente, é um fortalecimento emocional, né? A mulher precisa chegar no final da gestação forte emocionalmente, que é o oposto do que a cultura vem fazendo com as mulheres, né? Deixando elas cada vez mais frágeis, né? Eu falo que é uma via de mão dupla, né? Quando o nosso corpo, ele é um reflexo dos nossos pensamentos, né? Assim, nós somos um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Então, é um conjunto. Então, quando na alma, que é onde estão os nossos pensamentos, né? E os pensamentos geram sentimentos e emoções. Quando na alma isso é duvidoso para a mulher, ela se sente incapaz, ela vai transferir isso para o corpo, né? E quando o corpo é fraco e ela não é incapaz de fazer alguma coisa, ela vai transferir isso para a alma dela. Então, os dois têm que se comunicar, né? Então, se ela tiver pensamentos ruins, ela vai refletir no corpo dela, com medo, com tensão, com dúvidas, e ela vai se fechar para aquele momento, né? E então, realmente, o parto, ele tá na mente, só que daí o físico tem que responder, né? Não adianta falar, na minha mente eu pego uma barra com 100 quilos. Seu corpo não vai responder se você não treinar, né? Então, no parto é a mesma coisa. Ela tem que estar preparada e forte emocionalmente, o corpo dela vai estar pronto para se permitir. Mas, na hora de ela cocorar, de entrar na banheira, sair da banheira, de ela se movimentar, né? Ela tá pronta para isso? Ela preparou o corpo dela para isso? Então, preparar o corpo também precisa, né? É um conjunto, né? E entender que o espiritual tá acima de tudo ali, e no né? seu método você consegue juntar tudo isso, preparação física, mental, emocional com elas. Sim, você exatamente. Trabalha os 3. Exatamente. Por exemplo, quando uma mulher chega lá e não consegue acocorar, né? A gente fala muito sobre o cócoras, né? Não é o que faz uma mulher parir, com certeza, né? Mas ela olha e fala assim: nossa, eu não consigo acocorar. Legal, adoro. Então vamos desbloquear isso, porque você acocorar não é simplesmente você acocorar. Não, eu criei formas de ela chegar no cócoras com eficiência, porque o cócoras envolve liberação de tecidos, de articulação, da coluna também, não é só tornozelo e joelho, quadril, não, envolve o corpo inteiro, né? E ela precisa chegar no cócoras de uma forma eficaz, ela se sentir confortável naquela posição. Se ela não se sentir confortável, na hora ela já vai pensar: meu Deus, como é que eu vou parir? Se todo mundo fala que para parir tem que acocorar. Não, né? Então eu vou criando estratégias com ela, vou evoluindo, o movimento ele passa por um processo de evolução, e quando ela vê, ela está acocorando de uma forma gostosa, de uma forma fluida, né? Ou seja, o corpo dela vai sendo liberado, e com isso ela já vai trabalhando mobilidade, ela vai se sentindo capaz, vai se sentindo mais forte, né? E então o emocional dela já está sendo trabalhado. Em casa ela tem uma outra reação,
Eu acho que também quebra muito a questão de como ela tá sendo vista, né? Porque não é algo comum a gente ficar de cócoras, né? Aí tem muito aquela questão de vergonha também, de, tipo, nossa, eu tô fazendo isso, como que vai ser na hora? Que as mulheres, às vezes, ela passa essa questão de se sentir insegura, né? Aí acaba trabalhando também isso com elas, né? Vai quebrando isso na cabeça, no pensamento. Exatamente, vai trabalhar, vai fortalecendo ela fisicamente e emocionalmente, ela descobrindo que ela pode. E aí a linguagem que eu tenho com ela ali é a linguagem do trabalho de parto, né? Quando a gente está no trabalho de parto com uma mulher, a gente fala, não, você consegue, você é capaz, você está num processo. E no movimento é assim também, eu falo, não, você consegue. Olha só o quanto você já evoluiu em tal exercício, né? E ela vai entendendo isso e vai associando com tudo na vida. Tudo aquilo que a Bíblia diz que assim como a gente pensa na nossa alma, assim a gente é, né? Então o parto é isso, né? O nosso dia a dia é isso. Se a gente tem um propósito alinhado com o que realmente foi planejado pra gente, e o parto é algo que foi criado para, né? Que foi criado para a mulher. O corpo da mulher foi criado para isso. Quando ela tá tendo essa visão e ela alinha esse propósito, não tem erro. Assim como ela pensar na alma dela, ela vai ser, o corpo dela vai refletir, né? Você estava falando, a gente comentou antes sobre a família estar participando disso, né? Porque a gente sempre fala que é fundamental o acompanhante estar tão preparado quanto ela. Então, nessa sua preparação, você falou, né, que o marido falou assim, nossa, deixei uma mulher e tô pegando outra, né, aqui. Por quê? Porque ele entende que lá no parto também, ele vê que ela é capaz e ele dá esse ênfase para as doulas, principalmente. Isso é muito importante, porque a gente tá às vezes ali, não, você consegue, aí você olha pro marido, o marido tá, não sei se ela vai conseguir. Aí mina todo o nosso trabalho, né? Sim. Então, assim, vendo ela fazer o seu método e ele entendendo que ela tá ali, tá conseguindo, tá fazendo, tá evoluindo, no trabalho de parto vai ser muito mais fácil para ele também, né? Porque o trabalho de parto, principalmente para os homens, né? Sim. Que eles veem ali as meninas com dor, aí eles ficam tipo, ai meu Deus, e agora o que eu faço? Eu deixo, é normal, não é? Então ele vê que ela tá se preparando para isso, que ela tá conseguindo se preparar, né? Uma mulher que chega lá e não consegue acocorar e de repente tá acocorando tranquilamente, ele também se sente mais seguro, né? Mais confiante pro parto, para estar acompanhando. Sim, porque ele vê a evolução, né? E a mulher naturalmente vai levando informações para ele que ele não sabia. E aí ele vai vendo que aquilo é uma verdade, né? A mente vai mudando conforme a gente ouve a verdade, né? A verdade liberta. Então ele vai entendendo que aquilo é assim, que ela vê um resultado na mulher, ela tá mais forte, ela tá mais alegre, ela tá mais preparada, e ele vai vendo que aquilo é verdade. E ele vai absorvendo, né? E no parto ele reflete isso também, né? É o homem que não acredita na mulher, ou que superestima a mulher também pode atrapalhar. Porque quando o homem superestima a mulher, ele vê ela gemendo de dor, porque é natural, né, a mulher gemer ou vocalizar no parto. Se ele olhar ela vocalizando e achar que, nossa, mas eu achei que ele ia dar conta, que ela não ia fazer nada, aí ele também pode atrapalhar. Ele pode acabar desistindo e levar para uma cesárea. Não, vamos para uma cesárea. Sim, exatamente. Exatamente. Bom, a gente vai falar um pouco mais sobre o método, né? Mas antes tem um vídeo que a gente quer que vocês assistam aí para entender um pouquinho do método. As duas meninas aqui fazendo educativos para caminhada.
uma no 4 apoios, trabalhando a estabilidade do quadril, com a flexão, né, tentando manter a estabilidade da pelve, o que é importante na caminhada. E a Letícia aqui fazendo a troca de movimento da passada, né, precisando se sustentar e manter a estabilidade do quadril. Isso. Então são exercícios educativos para caminhada que não pode faltar no treinamento de quem faz caminhada, da gestante que faz caminhada. Eu sou Carla, eu tenho 37 anos, eu tô com a Renata agora já faz desde o começo do ano, desde que eu tô na 10ª semana de gestação. Eu tô fazendo os exercícios com ela 2 vezes na semana e essa é a minha 4ª gestação. E eu descobri a Renata na última gestação, quando eu estava no final da 3ª gestação, as minhas costas travaram. E eu sentia muita dor e acordava chorando de dor. Tentei fazer acupuntura, melhorava, mas não tinha tanto resultado. E contando para uma amiga, ela falou que tinha feito os exercícios com a Renata, o método da Renata, e que ia ser bom. Só que como eu já estava no final, e acabei não vindo. Eu falei, na próxima vez que eu engravidar, eu vou procurar a Renata. E daí logo no começo já procurei, começo desse ano, e comecei a fazer os exercícios nessa expectativa, né, de não chegar do jeito que eu fiquei na última gestação. E realmente deu efeito. Na última gestação eu já tinha 2 filhos e eu não conseguia dar banho neles, não conseguia abaixar. Agora eu faço tudo, carrego a bebê no colo, que tem 1 ano e 9 meses, consigo abaixar, consigo dar banho e fazer tudo sem precisar de ajuda, que era o meu objetivo. Que lindo. Deu até vontade de fazer, gente. É só pra gestante? Não, pra quem quer engravidar também pode. Não, e assim, eu tava olhando aqui e a gente tá acostumado a ver muito as meninas só alguns movimentos específicos, né? E que acaba ficando um pouco limitado ali. E aqui não, né? A gente percebeu que as meninas, nossa, passando ali como se não tivesse uma barriga ali, né? Plenas. A ideia é explorar movimentos, né? E mostrar para elas que elas são capazes, cada uma nos seus limites, né? Dentro de uma segurança, né? Então, elas vão descobrindo que elas podem muito mais, que elas podem mais. A gestação é uma fase, assim, fantástica, né? As pessoas olham para a gestação com cuidado excessivo, tem um cuidado óbvio, né? Mas a gestação é uma fase onde a mulher pode conquistar muitas coisas, né? É um processo de neuroplasticidade que acontece, onde a mulher tem a possibilidade de passar por uma regeneração celular de uma forma muito mais rápida, que em outras fases da vida não acontece, somente na infância, né? Na infância e na puberdade, né? Então, é a fase que a mulher precisa aproveitar para recuperar, por exemplo, amplitude de movimento que ela perdeu, dores que ela tem. As pessoas associam muito a gestação à dor, mas é uma fase que você pode eliminar dor se você trabalhar de forma adequada, né? Eu tenho um problema no quadril, uma má formação no quadril. Quando eu fui no médico, ele falou assim, Renata, você precisa fazer uma cirurgia. Eu falei, não, obrigada, né? E aí ele, inclusive, chegou a falar com outro médico amigo meu que eu ia voltar chorando para pedir para fazer a cirurgia, que eu não ia dar conta, né? E na minha gestação, o que eu fiz? Eu trabalhei movimento fluente, né? Eu trabalhei o movimento aspiralado com a intenção de melhorar a minha articulação, né? Não de uma forma localizada só o meu quadril, mas o corpo inteiro, né? Então, essa movimentação me sarou. Olha, na gestação eu sarei da dor de uma má formação no quadril. A má formação continua ali, mas eu não tenho dor, né? Porque eu fiz um trabalho adequado na gestação. Fora da gestação, eu não sei se eu ficaria livre disso. Mas a gestação, os hormônios da gestação estão muito favoráveis para isso, né? Então tem que aproveitar esse momento. É um momento onde a mulher está com a mente aberta para novos conceitos, né? Grosseiramente falando, na gestação a mulher perde um pedaço de massa encefálica que é regenerada, é ali naquela parte que ela está aberta para novos conceitos. Então, quando ela aprende mais coisas, ela pode transferir isso para o corpo, para o movimento, e movimento é saúde, né? Movimento é vida. E em que fase da gestação é melhor para ela estar procurando um método? Tem alguma idade gestacional que ela
precisa começar? Olha, quanto antes ela começar, melhor. Inclusive, algumas me procuram para começar antes da gestação. E eu falo, ok, porque eu consigo explorar mais movimentos e ela já engravida mais preparada, que é o que aconteceu comigo, né? Então, eu pude explorar muito mais coisas, porque eu já vinha fazendo aquilo e quando eu engravidei, eu dei continuidade, né? Mas a grande maioria quer começar ali nas 12 semanas, existe ainda aquele mito de não fazer exercício antes das 12, muitas têm medo, até alguns médicos acabam, né, desatualizados, assim, falando para a gestante não fazer exercício e ela perde, né, e ela começa depois, mas é para a gestação inteira, né, a OMS deixa bem claro que o exercício físico é para toda a gestação. Até porque nas 12 primeiras semanas o bebê está em formação. Sim. Se o bebê está em formação, a saúde da mulher vai influenciar no desenvolvimento do bebê. Se é um período de formação, os pilares de saúde da mulher vão influenciar nessa formação. Um dos pilares de extrema importância é o exercício físico, né? A alimentação, o exercício, o nível de estresse e o sono, né? Se ela não faz o exercício físico nas 12 primeiras semanas, o sono dela é comprometido, a alimentação dela é comprometida, o nível de estresse dela é comprometido. Então ela precisa do exercício físico em toda a gestação. E tem, desculpa. E tem, que você perguntou assim, quando começa, tem uma data para parar? A partir de tantas semanas não faz mais. Ela pode parar no dia que ela parir. Ai, que lindo. Que elas vêm. Quanto mais melhor, né? Sim, aí tudo depende de como ela se encontra. Eu tenho, assim, se eu falar da minha experiência, no dia que eu entrei em trabalho de parto, eu estava carregando pneu, né? Então, assim, tinha coisas que eu fazia, que hoje eu não passo para elas, porque eu vim daquele treinamento, né? Mas eu fazia muita coisa. Eu pulava, eu fazia rolamento, eu escalava, né? Mais do que eu passo para elas hoje. Hoje eu passo para elas coisas baixas, né? Mas eu treinei até o dia que eu entrei em trabalho de parto. E com 10 dias pós-parto, eu estava no parque fazendo movimento, aquilo que me fazia bem, né? Então isso é muito individual. Então ela pode treinar e a maioria delas realmente ficam ali comigo até o dia que entra em trabalho de parto. Até o limite. Até o limite. E elas ficam melhor com 40 semanas, 41 semanas do que quando elas chegam. Elas se sentem mais motivadas, se sentem melhor com o movimento, que elas fazem mais do que quando chegaram. E jamais pro finalzinho da gestação elas conseguem fazer, porque a gente vê muita gestante que fala, não, eu já tô com 37, 38, não vou fazer, porque daqui a pouco eu já vou entrar em trabalho de parto. Ela pode fazer, é claro que a evolução dela vai ser menor, ela tem uma limitação maior de movimento ali, mas ela pode fazer, porque o método, ele não é algo fechado, um protocolo. Embora eu, para fazer o mestrado, né, e para comprovar a eficácia do método, eu criei um protocolo. Só que o treinamento em si, ele não é um protocolo, então ele vai de acordo com a necessidade da gestante, com o histórico de exercício dela, com a necessidade dela daquele momento, o objetivo dela, o objetivo que eu crio a partir do movimento dela. Então, alguma coisa ela vai conseguir fazer e vai ajudá-la, né? Isso é importante para quem está gestando e está procurando um exercício, né? Porque às vezes já está com mais de 20 semanas e aí, você tem que começar a fazer aí que é só caminhar, né? É bom, ajuda, mas você procurar um profissional que te passa segurança, porque assim, ela falando do método, a gente se sente assim, nossa, é isso. Uma pessoa que mostra que realmente funciona, que tenha a segurança, né, um protocolo de segurança, mas que não vai te forçar a fazer algo fora do seu limite, que você vai fazer aquilo que é bom pra você, né, pro seu corpo naquele momento. Porque às vezes o que é bom pra mim não vai ser bom pra ela. Então você consegue fazer essa moldagem, né, pra cada uma, embora tenha o protocolo. Perfeito, exatamente. Quando a gente fala de ciência, a gente tem que ter um protocolo. Então eu fiz um protocolo para comprovar a eficácia do método, né? Inclusive eu comparei o protocolo com a caminhada e dentro da pesquisa eu descobri que as mulheres tinham muito mais dor após uma sessão de caminhada e um alívio de dor após o método, né? Então isso foi muito bom, porque a maioria das mulheres são indicadas para caminhada. Só que se ela não sabe caminhar direito e a gestação, se ela não tiver uma orientação, a mulher acaba tendo uma caminhada errada, ela fica com mais dor. O método entra para preparar ela para caminhar melhor. E ela vai poder somar dois exercícios físicos, assim como outros, né? A maioria delas intercalam os exercícios, né? Então, o método entra com isso, para proporcionar para ela uma melhor qualidade de vida, né? Para ela fazer outras atividades e de acordo com a necessidade dela. Muitas pessoas veem, mas eu não consigo fazer aquilo. Não, você não precisa fazer aquilo ali. Você vai fazer aquilo que te compete fazer, aquilo que é bom pra você. Legal.
E quando você se prepara dessa forma, que vai te ajudar mesmo, não vai te forçar, você até falou que com 10 dias estava no parque fazendo movimentos, que é fundamental para o pós-parto, para não passar por uma depressão pós-parto, né? É para você estar bem, você estar em movimento, vendo que você está fazendo algo que você gosta e que não precisa deixar seu filho com outra pessoa, né? No parque você pode levar seu nenenzinho ali, claro, alguém vai ali para te ajudar, mas você não precisa deixar ele ir para um lugar, fazer. É um movimento que você vai aprender lá, né? Isso pro pós-parto. Então o método ele também serve para o pós-parto. Sim, com certeza, né? Muitas falam pra mim, Renata, vou sentir falta. Não, então volta, porque daí você vai ser direcionada a se movimentar, vai ser preparada até para voltar para um outro tipo de exercício físico que você gosta de fazer, né? Então, realmente, o método prepara ela para vivenciar esse pós-parto, para ter uma recuperação melhor, e quando ela de fato tem o parto normal, ela volta com muito mais, com pouco tempo, né? E ela aprende a fazer coisas sozinha em casa, sozinha no parque. Aí ela faz uma avaliação da diástase, vê como é que ela tá, mas ela tem liberdade, né? Então o método é isso, é ensinar, né? Eu sou profissional de educação física. O profissional de educação física, ele ensina o movimento, ele não faz a gestante ficar dependente dele. Então eu transmito para as minhas gestantes autoconhecimento e capacito elas para fazerem exercícios sozinhas também. Ela tem que se sentir capaz de fazer algo sozinha e ter a consciência de que, se isso aqui me faz mal, eu não vou fazer. Isso aqui me faz bem, então eu vou fazer, né? Então ela precisa aprender. Educação física é isso, é ensinar. Educar o físico é capacitar a pessoa a se movimentar, a fazer exercício físico sozinha também. A diferença do profissional, né, que tá ali pra você, pra te ajudar realmente, que é o propósito que você falou no começo, né? Sim. De um profissional que só tá ali realmente pra ter dinheiro, né? É mais uma cliente, né? A gente vê que não é isso, é uma mulher que precisa de você, e que você se doa pra essa mulher, né? Sim. Você falou dos pilares do método. Quais são os pilares que você trabalha no método? Os pilares, você fala Quais pilares? Isso, você falou alimentação, você trabalha Sim. Eu falo assim, na gestação, para quando a mulher vai se preparar para um parto normal, existem pilares que vão influenciar nisso, né? O movimento, o tipo de movimento. Por quê? Porque quando a gente fala no natural, o movimento natural é aquilo que é mais importante para ela, né? O exercício com carga repetitivo, ele é muito bom para diversas coisas, mas não necessariamente para preparar a mulher para um parto natural, né? A alimentação, ali elas têm orientação de alimentação. Eu não trabalho com alimentação ali, mas dentro do contexto elas precisam ter esse olhar para uma alimentação mais natural, né? O sono, o exercício, a alimentação vai influenciar na qualidade do sono da mulher. A qualidade do sono da mulher vai influenciar no que ela come e no nível de estresse. São coisas que se conversam, né? E o nível de estresse, para ela ter um controle emocional, ela precisa de conhecimento, né? E a própria cultura do parto, né? A informação sobre o parto, a informação, os mitos e verdades, as vantagens e desvantagens, tudo isso ali que vai quebrar. E dentro do espaço hoje, eu procuro trazer tudo isso para as mulheres, para os casais, né? A gente tem ali a parte do treinamento físico, onde eu trabalho com elas, informação, trabalho o preparo emocional, mas tem as aulas preparatórias para os casais, né, onde a gente fala sobre tudo isso também, né? Tem outros profissionais que estão atendendo ali também para poder proporcionar para a mulher uma gestação mais saudável e uma preparação para o parto. Que maravilha. Nós que trabalhamos com gestantes, né, gestação, preparação para o parto, a gente não trabalha sozinho, né? Isso dá pra ver que você traz isso. Por exemplo, da alimentação, você dá uma direção, fala, olha, né? Você precisa cuidar, dá uma orientação, mas claro que ela vai ter que procurar uma nutricionista para poder fazer tudo, né? Mas é isso, não trabalhar sozinho, mostrar a importância dos outros profissionais também para aquela mulher, porque o nosso foco é a saúde dela, né? Então a gente não briga por espaço para estar ali com ela, a gente sempre trabalha todos, né? A gente sempre fala lá, nós não somos profissionais para trabalhar movimento, então a gente não vai fazer uma coisa que a gente não sabe, a gente vai indicar uma pessoa que a gente confia, a gente vai indicar a gente vai indicar para uma pessoa que a gente sabe que vai fazer algo que é bom para ela, né? E não ficar brigando por gestantes, né? Sim, com certeza. E se eu te disser que a doula que
que não é uma profissional do movimento pode ter estratégias para trabalhar o movimento com a gestante. Eu estou criando uma forma de ensinar doulas para trabalharem o movimento dentro daquilo que compete para elas, né? Porque na hora do parto, quem que trabalha o movimento com a grávida? É a doula. E a gente ali para agachar. Exatamente. E a gente precisa ter esse preparo realmente, né, voltado para isso, porque pra gente primeiro, né? Porque a gente precisa saber o porquê que a gente tá falando para ela. É diferente de a gente colocar ela numa bola e falar, movimenta, mas por quê, né? A gente explicar o que tá acontecendo no corpo dela. Exatamente. E até falando de exercício, quais são os exercícios que tá no seu método e quais são os benefícios para gestante? Legal, a base do método é o movimento natural associado às posições de parto, que são posições naturais, né? Então, o método ele passa por um processo de evolução individual, cada mulher de uma forma, né? Mas ele envolve movimentos que fazem parte do desenvolvimento natural. Onde que nós encontramos o desenvolvimento? Nos bebês. Então, os bebês, qual que é a ordem, né, mais ou menos, dos bebês se desenvolverem? Eles começam a rolar para um lado, eles rolam para o outro, aí eles sentam, eles começam a colocar a mão para frente, começam a engatinhar, né? Eles engatinham com o joelho no chão, depois sem o joelho, eles começam a ficar de cócoras para levantar, né? E eles começam a caminhar. O engatinhar, por exemplo, é um movimento que faz parte do desenvolvimento humano justamente para o bebê criar forças para verticalizar o tronco. Então, ele precisa preparar a cintura pélvica e a cintura escapular para poder caminhar. E o que acontece na gestação? O centro de gravidade é alterado. Então, a mulher precisa trabalhar essa força de sustentação para verticalizar o tronco dela e não viver com dores, né? Porque a gestação, ela só vai ter dor de acordo com o que a mulher construiu, né? Então, dentro do método, por exemplo, eu trabalho o engatinhar no nível de cada mulher. Para quê? Para ela trabalhar a força para sustentar o seu próprio peso, né? E conseguir verticalizar o tronco de uma forma eficaz. E aí, quando a gente vai lá pro parto, a mulher não pode parir de 4? Pode. Gente, quantas mulheres que às vezes querem ficar de 4 porque estão ali para parir, mas aí não tem força mais no braço, não tem resistência para ficar ali de 4 apoios. Por quê? Porque ela não treinou. Ela não ficou de 4, né? Então, os exercícios envolvem isso, né? Ela ter essa força para se sustentar na gestação, para ela ter uma qualidade de vida na gestação, para chegar até as 40 semanas se sentindo forte, né? Eficiente, e ela vai levar isso pro dia do parto. Se ela precisar ficar de 4 apoios, ela já se conhece nessa posição. E aí a gente explora ali no método vários movimentos com ela de 4 apoios. Tanto ela fazendo força para se sustentar, para ela ter resistência para isso, quanto para ela relaxar, para ela liberar o quadril, para liberar o joelho, liberar a coluna, porque o parto não é só a pelve, o parto é tudo, né? Então esse é um exemplo. Se quiser mais um, eu dou. Então, do parto, né? Do trabalho de parto até o expulsivo, porque a gente vê muito que parto é movimento, né? A gente vê muito gestante que acaba ficando restrita ao leito e aí aumenta as dor, e com essa preparação a mulher vai ter autonomia de chegar numa sala de parto e perceber que não vou ficar deitada, eu vou me movimentar, eu vou agachar. Ela vai sentir essa vontade, né? Exato. Exatamente. Eu vejo assim, existem fases do trabalho de parto que a mulher, ela precisa deitar e relaxar, Sim, né? com certeza. Só que muitas, por não conseguir, por serem rígidas, elas nem conseguem ficar deitada. E aí elas têm muita dor deitada. E elas vão ficando cada vez mais rígidas no trabalho de parto. E elas vão ficando com pouco movimento. Quando ela tem essa capacidade de, não, agora eu quero deitar. Não, agora eu quero levantar. Eu consigo me levantar sozinha. Eu vou pro espaldar. Eu vou me alongar um pouco no espaldar. Eu vou acocorar. Não, eu quero ir na banheira. Ela consegue entrar e sair da banheira sozinha. Agachar, levantar. Isso para ela já traz um conforto maior, né? E o corpo dela vai tendo essa mobilidade, essa capacidade. A gente sabe que quando a pelve vai liberar para abrir, né, ela gera movimento na região do quadril, ela precisa liberar aqueles tecidos. Se ela estiver rígida, assim, intensa, se segurando, a dor vai ser muito maior, e muitas vezes elas até se seguram contra a força que está acontecendo para o bebê nascer. Levando até a partos mais demorados, mais longos, sim, né, quando faz essa, exatamente, essa né? E acontecem as temidas lacerações, né? Sim. Por conta dessa rigidez que a gente sempre
sempre fala. Exatamente. Quanto, é óbvio que falar, a gente até pensa, eu sei que pra gente falar sem estar no momento, com dor, é fácil, né? Mas o quanto mais relaxada você estiver, quanto mais você estiver consciente do seu corpo, sentindo o que o seu corpo quer fazer, menos serão as chances de lacerar, né? Sim. Mas é diferente a gente falar e ela passar por um treinamento, um método que realmente vai mostrar isso pra ela, né? Eu acredito que toda gestante deve, né, se puder, fazer pelo menos uma avaliação com a fisiopélvica. Não é? Sim. A grande maioria das minhas gestantes eu indico, eu oriento fazer, e depois do treinamento elas têm normalmente um feedback positivo da fisio. Por quê? Porque no treinamento eu vou ensinando ela a trabalhar o corpo como um todo, a relaxar, a se soltar, e o movimento ele vai se conectando com o movimento faz as estruturas do corpo se conectarem. E quando elas fazem a avaliação, normalmente a fisio fala, nossa, ela tá coordenada, ela tá relaxada, ela consegue contrair, consegue relaxar. Mas eu, enquanto profissional de educação física e doula, eu não vou fazer uma avaliação dessa, tão eficaz que a fisio faz, né? E aí diminui mais ainda o índice, né? A probabilidade de uma laceração ali. E ela passa a se conhecer melhor também, né? É o que a gente fala, né? A preparação para o parto, porém ele vai além do parto. O parto é um dia, né? O parto é um dia só, gente. Você tem um caso, assim, que te marcou muito nesses 9 anos, que a gente sempre tem aquele caso que chama mais, assim, de uma mulher que chegou, assim, nossa, não vou dar conta, eu sei que eu não vou conseguir, e você viu essa melhora e foi algo que te deixou, assim, realmente, nossa, essa aqui até eu, no fundo, eu fiquei meio assim, que ela conseguiu. Olha, eu vou te falar que eu tive vários aqui, né? Mas, foram vários mesmo. Mas agora, o primeiro que me veio à mente foi de uma gestante que chegou pra mim, assim, com muito medo. Ela tinha muito medo de tudo, ela tinha medo até dos exercícios, né? E ela chegou pra mim e falou assim, eu estou lendo um livro pra me preparar pro parto. Eu falei, qual? Ele sobre indicações de cesárea. Eu falei, sério? Você está estudando justamente aquilo que você não quer, né? Quanto mais você olha para isso, mais o seu corpo trabalha para isso, né? E aí ela começou a fazer o treino, e na época ela queria fazer só a doulagem. Eu falei, cara, você precisa do treinamento, porque ela era muito rígida, muito tensa, né? E ela começou a fazer o método, se preparar, e conforme ela treinava, eu ia trabalhando a parte emocional com ela, né? E ela demorou, assim, ela foi se soltar. Demorou não, né? Demorou pra mim, que eu acho que quero que a mulher já chegue relaxando, né? Mas a evolução dela foi, parece que desenhada, assim, foi nítida, né? E ela tinha uma evolução emocional de informação e o corpo dela refletia no treino. Então, cada vez ela relaxava mais, cada vez ela fazia o movimento mais fluido. Aí ela trazia algum medo e eu falava, olha, assim como você treina o exercício e repete o exercício, aquela movimentação, você precisa treinar a sua mente. E o treino da mente, ele é repetitivo também. Você tem que encontrar palavras que vão rebater as mentiras que estão na sua mente, né? E ela foi entendendo, foi associando a repetição do exercício com a repetição das palavras e do treino mental. E ela foi fazendo isso, né? E foi desmistificando muitas coisas, né? O corpo dela me mostrava isso. E, gente, no dia que ela entrou em trabalho de parto, na verdade, antes de ela entrar em trabalho de parto, a bolsa dela rompeu. 3 meses antes eu falava, bom, lascou, né? Se a bolsa dela romper, ela vai correndo pra maternidade, né? Depois desse tempo, quando a bolsa dela rompeu, ela só avisou o médico, mandou mensagem só e foi pra casa descansar. Era umas 7h30 da noite, né? E aí eu falei, bom, se eu ficar falando muito com ela, eu vou deixar ela ansiosa. Então eu mandei uma mensagem e fiquei aguardando. Quando deu umas 11 da noite, o marido dela começou a me ligar e falou assim, olha, acho que deu uma apertada aqui, você pode vir pra cá? Aliás, na primeira mensagem não, ele perguntou o que podia fazer porque tava dando uma apertada na dor, né? Eu dei algumas orientações e já fiquei ali esperando pra me chamar. Quando deu 11h40, ele me ligou. Gente, eu gravei o horário, porque assim, foi surreal, né? Eu falei, não, tô indo, e era pro lado da minha casa, né? Meia-noite eu tava lá, quando eu cheguei na casa dela, ela teve uma contração, e eu perguntei se ela poderia deitar pra eu liberar o quadril dela, pra sentir ela, né? E ela foi deitando e de repente ela já teve uma contração assim, fez um puxo, né? Suave, assim, né? Aquele bem de início mesmo. Eu falei, oi. Olhei, fiquei atenta, né? Mas já era 00:05 ali, né? Aí eu falei, tá, você tá sentindo alguma coisa diferente? Eu falei assim, eu não tenho vontade de empurrar, né? Aí eu falei assim, olha,
seu médico vai me matar se a gente ficar muito tempo em casa, né? Vamos lá fazer uma avaliação? O que você acha? E aí a gente começou a ligar pro médico. O médico ia atender ela na maternidade, né? Comecei a ligar pro médico, ligar, e não atendia, né? Deus. Gente, a gente saiu dali, foi muito rápido na casa dela. Nós chegamos na maternidade com o bebê nascendo. Ela não deu tempo de chegar na sala na sala de parto. Nasceu na sala de consulta, ela não conseguia ceder, o médico não chegou, o pediatra, ela não teve tempo de visitar o pediatra, né? E nasceu ali na sala de consulta, fora do padrão dela. Ela era uma pessoa muito metódica, e eu falava para ela assim, olha, a maternidade não tá dentro de uma caixinha. Você precisa abrir sua mente, entender que as coisas diferentes vão acontecer, e se você não estiver preparada para o diferente, isso vai te consumir, né? E o parto dela foi extremamente diferente daquilo que ela esperava. Ela esperava entrar na sala de parto, estar com o médico dela. Ela nasceu com o plantonista que não conseguiu fazer nada. Ele só chegou e só pegou o bebê, né? E a libertação dela, assim, do medo, né? Daquela caixinha, daquele protocolo, foi uma evolução ao longo do trabalho de parto, né? Depois ela me mandou um relato, escreveu, né? Como que treinar a mente foi importante, associar os exercícios, porque daí ela ficou fisicamente super preparada. Mas o mais importante foi que ela conseguiu relaxar. Ela conseguiu relaxar. Ela se entregou, né? E o resultado disso foi o treinamento e a preparação emocional. Um parto, gente, assim, que eu vou dizer que eu não consigo nem falar quanto tempo durou o parto dela, porque não sei. Quanto tempo durou a fase ativa? Sabe Deus, né? Nasceu, gente, a criança nasceu meia-noite e 25, eu acho. Eu cheguei na casa dela meia-noite. Entende? Entendo. É lindo quando o bebê nasce rápido em casa e tal. Mas assim, talvez fosse muito pra ela, sabe? E o médico dela nem conseguiu atender porque ele tava numa cesárea de emergência em outro lugar. E aí ele não chegou. Então foi assim, totalmente diferente. Foi uma evolução assim, incrível. Com ela foi uma evolução incrível. E uma libertação você conseguiu fazer, porque se é uma mulher que não, eu não quero, se for ele, ela segura o bebê, né? Sim. E ela conseguiu se entregar, confiou em você, no processo. Confiou no corpo dela. O processo foi todo dela, gente, porque eu cheguei só pra ajudar a ir pra maternidade. Eu falei, acho que precisamos ir, entende? Eu não fui assim, tudo o que eu fiz foi foi antes. Eu acho isso maravilhoso. Deixar a mulher realmente com autonomia para chamar a sua hora que ela realmente quiser, para ela aliviar suas próprias dores sozinha. Né? É muito mais tranquilo para a doula trabalhar quando a mulher realmente está preparada. Né? Porque aí a doula no dia do parto é a presença dela com que fecha assim, com chave de ouro o trabalho. Não é o esforço da doula em aliviar a dor com as mãos, não é o esforço da doula em fazer a gestante na hora do parto entender que ela precisa de uma metanoia. Isso já vai sendo construído. Quando a doula tem que fazer tudo isso no parto, fala pra mim, como é que vocês saem dali? Nossa, acabada. Vontade de dormir 2 dias. E a gestante também, né? A mãe também. Ela também fica muito cansada. Quando ela constrói essa preparação, no dia fica mais tranquilo pra todo mundo. Né? Com certeza. Gente, preparação é o que a gente sempre fala aqui, preparação é tudo. Pra mulher ter essa autonomia, pra ter esse empoderamento sobre o corpo dela, sobre o parto dela. Exatamente. Bom, a gente já entendeu que o método é maravilhoso, né? Não tem muito, a gente tá apaixonado aqui pela forma como você traz, porque realmente é algo assim que a gente vê que faz a diferença. Esse relato que você trouxe, então a gente tava aqui ouvindo, assim. Pra quem tá assistindo, que tem muitas dores, geralmente as meninas reclamam muito de dor na lombar, né? Por conta de todo esse peso que não tava acostumada, por conta de não ter esse movimento. Então a gente já sabe, né? Que vai aliviar também durante a gestação, que o método ele é para aliviar já desde a gestação, né? Porque sempre que a gente fala assim, a gente preparar para o parto, as mulheres já acham que tudo vai ser para o dia do parto. Né? Mas que, poxa, eu já tô com dor agora, eu vou fazer o método, eu já vou aliviar as minhas dores agora, né? Não preciso ficar arrastando minha dor pro dia do parto. Sim, né? com certeza. E aí, assim, a gente já entendeu aqui que o método, assim, né? Que todas as mulheres consigam ter acesso ao método, né? A gente sempre fala que todas elas consigam ter acesso à doula, porque a doula traz ela pra sentir de novo o corpo, né? De não deixar
de mostrar que realmente é um processo, mas de que ela consegue levar o processo e que quanto mais ela estiver preparada, melhor vai ser o processo para ela, né? Sim, E aqui com também certeza. elas não se acostumar com dor, porque o que eu escuto muito de gestante que já vem, não, mas tá doendo, mas é normal assim mesmo, né? É porque a barriga tá pesada, então elas acabam meio que querendo acostumar com a dor. E a gente não tem que se acostumar com a dor, a gente tem que ir atrás de profissionais que vai me ajudar a aliviar com a dor, porque imagina uma gestante que já passou a gestação inteira com dor e vai pra parto com dor que já tava, mais a contração. Aí como que fica? A cultura, né, diz que o parto é isso, é dor, Sim, é sofrimento. A gente fala, dor tem, não tem sofrimento, né? Exatamente. É como é o significado que você dá para isso, né? E assim, na gestação, eu falo que a dor, ela é comum, mas ela não é normal. Você não precisa passar uma gestação com dor. Por que muitas mulheres têm dor na gestação? Porque ela construiu a história dela. Né? O histórico dela de exercício, de sono, de alimentação, vai refletir quando ela tiver uma alteração do corpo. Que na gestação acontece. Então, não é a gestação que traz dor, é o que a mulher construiu até chegar ali. E o parto é a mesma coisa. O parto, ele é um reflexo do que a mulher construiu na gestação. Né? As mulheres que querem se preparar para o parto no último mês, eu vou trabalhar um monte para no último mês me preparar. Oi? O resultado que você vai ter vai ser proporcional ao tempo que você se dedicou para se preparar. Sim, né? E no seu relato você falou que a gestante ela veio lendo sobre cesárea. O seu método consegue abordar o parto normal, parto cesariana, ou ele é só para parto normal? Como que é essa questão? Muitas mulheres me procuram pelo exercício na gestação, né? E eu abro, eu falo, vem, eu faço ela se sentir o mais à vontade possível, porque ali o assunto é parto normal, né? Porque o meu objetivo primário foi me preparar para o meu parto, mas como eu disse no começo, eu vi que ele foi excelente para minha gestação. Ele mudou, gente, a minha preparação para o meu parto mudou, começou uma transformação no meu casamento, porque mudou o meu posicionamento enquanto mulher. Então, ele é bom para a gestação. Então, eu abro. As mulheres que, Renata, eu quero fazer cesárea, mas eu posso treinar com você? Pode, você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. O máximo que vai acontecer é você mudar de ideia. Isso já aconteceu, mas tem aquelas que vêm, que é cesárea, a gente respeita, eu entendo, né? E elas se sentem, tem resultados incríveis, assim. E aquelas que às vezes se preparam para o parto e vão para uma cesárea, né? Elas falam do benefício do pós-parto, da liberdade de movimento que elas têm no pós-parto, né? E hoje, né, você estava falando sobre as mulheres com dor e tudo mais, que elas têm acesso a isso de várias formas, né? Hoje, assim, eu tô aqui em Campo Grande, né? Eu tenho um espaço aqui em Campo Grande. Mas eu criei algo para as mulheres que não podem ir no meu espaço, né? Então, poucas sabem, mas ali eu tenho um curso de exercício para gestante, né? Com um método que ela pode fazer em casa sozinha. Ela só precisa de um tatame no chão. Então, é um recado que eu deixo para as gestantes, para as doulas que estão preparando as gestantes, né? Entra no link da minha bio e dá uma olhadinha ali. Eu tenho módulos, né? De exercícios para a gestante, que além de aliviar as dores dela na gestação, já vai preparar ela para o parto, porque dentro dos módulos eu falo, essa posição te alivia assim, 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 e no parto você usa para isso, isso e isso. Entende? Então, eu tenho várias gestantes que estão tendo feedbacks positivos, dando feedbacks positivos, né? Tendo resultados positivos com essa preparação online. Então, que é super acessível. Fica aí a dica, né? Para as doulas que estão preparando as meninas, para as meninas que estão aí, que não são de Campo Grande, acessem, né? A gente vai colocar depois o link do seu Instagram. Sim. Mas, assim, não passem por uma gestação pesarosa, né? Se a gente tem métodos, tem ferramentas para fazer com que seu parto seja mais tranquilo, né? A sua gestação seja mais tranquila. Uma das questões que sempre trazem pra gente em relação ao exercício em si é uma gravidez de risco, né? Que o médico colocou que é uma gravidez de risco, que a gente sabe que tem, né, várias questões. Podem fazer o método, você avalia, né, qual é o caso? Sim, depende, tudo é caso a caso, né? Por exemplo, uma gestação de trigêmeos, né? A de gêmeos hoje já não é considerada assim, né? Que não pode fazer exercício. Mas tudo depende daquilo que ela apresenta, né? Qual é a limitação dela? Por exemplo, uma gestante com pressão alta.
ela precisa do exercício, né? Então nós vamos fazer de acordo com a capacidade. Inclusive eu tenho várias assim que chegam, né? Ou com a diabetes gestacional, gente, é ela que precisa do exercício, né? Então o exercício vai ser direcionado para ela de acordo com a necessidade dela. Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes tem um diagnóstico e já acabou, não vou fazer mais nada, porque eu não posso. Nossa, aí que ela tem que ter essa precisa. visão de que eu realmente, aí que eu preciso fazer algo para mudar, Exatamente, exatamente. É uma questão metabólica, né? O exercício vai trazer alterações hormonais, vai trazer um benefício para a saúde da mulher que vai influenciar na saúde do bebê. Então, o exercício é um pilar importantíssimo da saúde da mulher. Ela não fazer o exercício por conta, por exemplo, de uma diabetes gestacional é um erro absurdo, né? Por conta de uma pressão alta é um erro absurdo aí, que ela precisa mesmo. Na verdade, ela deveria ter começado antes, né? E olha a preparação mental aqui novamente, porque vai preparar o mental dessas gestantes de risco. Porque elas acabam ficando muito presas, tipo, já tem uma gravidez de risco, por que eu vou me preparar para isso, para aquilo? A preparação mental. E vai aqui também de identificar a equipe que está te acompanhando, né? Um profissional humanizado, ele vai te orientar que não é isso. Você às vezes está com pressão alta, mas a gente tem métodos para aliviar, para melhorar, né? E não já te colocar como uma sentença que, olha, tem pressão alta, a gente vai ter que fazer uma cesárea né? Já de cara, assim, né? E te dá a opção de... Então, mas a gente sempre fala que é de você se sentir bem, se você se sentir bem como um profissional, mas procura olhar assim, não ficar só com um diagnóstico e já se sentir, né, com esse peso de que eu não posso, eu queria tanto me preparar, eu não posso porque eu tenho algo como pressão alta ou diabetes, que é o que a gente colocou aqui, né? Mas vai ser avaliado, como a gente falou, o método ele é humanizado, então ele vai ver cada caso, né, vai estudar cada caso. E se for o caso, a gente sempre fala que, se for preciso, a gente conversa com o obstetra para entender qual que é o caso dela também, né? Porque a gente tem essa abertura de estar em prol da mulher, né? Do melhor para ela e não necessariamente da via de parto que ela vai optar, né? Bom, a gente tá assim, né? Tem muita coisa assim que a gente queria saber. Mas a gente quer agora, assim, quais são os seus planos para o futuro, assim, para o método? Como que você vê o método daqui? Qual é o seu plano para o método? Né? Porque a gente sabe que a gente está em Campo Grande, você já começou a expandir com né, o online, mas qual é a sua visão para o método, assim, mais para frente? Eu quero multiplicar, né? Eu vejo que tem muitos profissionais que me procuram para aprender, né? E eu já estive no meu mestrado, né? Eu já estive na universidade, já trabalhei com alguns alunos, né? Que se interessam pelo método. Eu já tive algumas pessoas que passaram por ali, que eu também ensinei. Mas a ideia é multiplicar, né? Eu não posso morrer com isso, guardado. Só eu ensinando, assim... Não faz sentido nenhum, né? Então a ideia é multiplicar mesmo, é ensinar. Inclusive, né, queremos. Isso, a minha ideia é assim, o treinamento semanal, ele precisa ser proporcionado por um profissional de educação física ou um fisioterapeuta. Porém, eu consigo extrair do método, porque o método é meu, eu extraio dele coisas que eu posso sim ensinar uma doula, né? E eu vejo como eu vejo quanto isso é bom, né? E eu não vou ficar aqui eternamente, eu quero realmente multiplicar e tornar a doulagem, que é uma profissão tão maravilhosa, gente, meu Deus, assim, eu nunca na minha vida imaginei que eu ia ser doula, nunca. É algo tão grandioso, né? E quando a gente fala, o que é doulagem? Quem é doula, né? Aquela que cuida da parte física, do emocional e informativa. Tá, mas como é que tá esse físico aí? É só para aliviar a dor com a sua mão? Não, isso engloba um pouco mais, né? E é nisso que eu quero somar com as profissionais que são doulas hoje. E como que você enxerga o papel da doula junto com o seu método? O papel da doula junto com o seu método. Nossa, casamento perfeito. O casamento perfeito, né? Porque assim, a presença da doula no parto, ela é inquestionável. Os artigos trazem já o resultado disso, né? E a doula já trabalha com uma preparação, né? E algumas já trabalham a posição de parto, tudo, mas tá, doula, se você ensina, fala para sua gestante que ela vai ficar de 4, que ela vai acocorar, o que você, doula, pode fazer para tornar esse movimento para ela mais prático, mais eficaz, mais eficiente? E é onde eu posso ensinar com o método.
Eu tenho estratégias para isso, para somar na profissão das doulas. Sim. Não, e a gente falando aqui de dores, eu acabei de receber uma mensagem de uma gestante minha falando, estou com dor. Vou mandar o WhatsApp da Renata, olha. Manda o link pra ela. Na doulas, mandem o link pra ela. Ela falou que estou com dor na lombar, aqui, ó. Quando a gestante consegue aliviar uma dor lombar sozinha, gente, ela se sente o máximo. Sim. E ela consegue abrir a mente dela para entender que no parto ela também vai conseguir fazer isso, ela não vai ficar dependente de alguém. É muito mais eficaz a própria gestante conseguir se aliviar do que ela só depender de alguém. É uma soma, ela não vai ser independente ali nesse sentido, ela vai conseguir, ela vai se conhecer e ter essa autonomia de se aliviar, e a doula vem para ajudar. É pra um somar. apoio integral, né? Sim, com certeza. Até porque a doula às vezes pode não fazer nada, mas só a presença da doula ali transmite segurança para a gestante. Né? Então, assim, a presença da doula no parto é inquestionável. Né? E quando a gente tem uma grávida preparada, uma doula com um conhecimento amplo, né? E com uma presença ali favorável, é sucesso. O nosso principal trabalho é antes, né? Sim. É a preparação. Para no parto realmente ser isso. Ali no parto a gente só observa e tá ali para dar essa. Claro que a gente dá esse suporte, né? Caso seja necessário, mas que ela consiga fazer sozinha, né? Exatamente. É isso mesmo. Bom, a gente poderia ficar aqui mais, né, horas e horas conversando, porque é muito gostoso, de verdade, te ouvir falar sobre o método, porque a gente vê que é algo que nasceu com você e não tem como não transmitir amor pelo que você faz, né? Mas a gente tem uma brincadeira que a gente faz no finalzinho aqui, que é um ping-pong. Então a gente fala a palavra e você fala o que veio à sua cabeça em relação a essa palavra, né? A gente sempre faz isso para brincar, um pouquinho para dar uma descontraída aqui. Então são palavras que simples, que fazem parte do seu dia, tá? Nada muito, muito assustador. A cara da meu Deus. Socorro. A primeira palavra é família. Deus. Gestação. Evolução. Ser mãe. Sobrenatural. O método Bali. Propósito. Doula. Nossa. Essencial. E como você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Uau! Multiplicada. Que lindo. Bom, gente, eu queria agradecer pela sua presença. A gente, como eu disse, a gente realmente sente que você faz, né, que o seu método veio com muito amor envolvido, com muita dedicação. Então, você é um profissional que a gente fica escutando, que realmente dá confiança pra gente e segurança, né? Então, se você for fazer um método para as doulas, por favor, queremos, precisamos, porque é isso, é uma ajudar a outra. A gente sabe que as doulas, elas são, como você disse, essenciais e que a gente não tá brigando e disputando, né? Tem gestante. E o nosso sonho é que todas as gestantes tenham acesso, né, a uma doula, mas principalmente uma doula preparada, que está ali para realmente fazer diferença. E o seu método, a gente vê que faz isso. Então, pode contar com a gente para divulgar o seu trabalho, porque o nosso foco é o bem-estar da gestante, né? E no pós, principalmente. Então, assim, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente, por ter trazido o método para a gente conhecer. E queria que você falasse para as meninas aqui o seu perfil, como é que elas te acham também, para que elas consigam entrar em contato com você. Tá joia. Bom, meu Instagram é Renata Bali _. Temos também o Instagram do Espaço, Spaco 9 meses, né? Temos a Maeli lá, que está super preparada para dar a direção para vocês, explicar tudo que o Espaço oferece, né? E no meu Instagram tem meu WhatsApp também disponível, né? Lá tô colocando bastante coisa para ensinar também, né? E, como eu disse, no meu Instagram tem um link ali para entrar no curso, exercício para gestantes, no método Bali, que tá super acessível, gente, que é realmente para ajudar as mulheres
mulheres a aliviarem as suas dores e se prepararem para o parto de forma física também. É só entrar lá. E eu tenho, gente, um podcast de áudio para mentalização para o parto, que é gratuito pelo meu Instagram. As minhas gestantes, adoram, veem o resultado, porque o treino mental, ele é uma repetição. Então, se você entrar no meu Instagram, você entra no link, vai ter lá podcast, você acessa e tem mentalizações, são treinos mentais para o parto, para alívio de dores e para o parto, sobre as fases do trabalho de parto. Entra lá que você vai gostar e vai tirar um bom proveito disso. Que legal. Que maravilha, gente. Nossa, muito obrigado mesmo. E novamente, parabéns pelo seu método. Obrigada, eu agradeço pelo convite, foi uma delícia, né? É bom a gente falar daquilo que a gente gosta, né? Eu sou apaixonada por isso, pelo exercício, pela doulagem, pelo mundo da gestante, né? E eu agradeço. Deixa um beijo para a Marixa, né? Eu agradeço. Faz muito tempo que eu não vejo ela, né? E eu agradeço pelo convite. Parabéns pela iniciativa de vocês, eu acho muito legal. Obrigada. Ari, muito obrigada por estar com a gente hoje, fazendo essa gente, participação especial. Bom, e é isso, então, compartilhem para as pessoas que vocês acham que precisam ouvir, a Renata principalmente. Aqui no nosso podcast tem várias informações, né? Tem outros, a gente já está no 28º episódio, então tem muito material para trás. Assiste, procura, porque você como gestante, principalmente, precisa tomar esse papel de que eu sou a responsável pelo meu parto e se preparar. A gente viu aqui, né, a Renata falando sobre o método dela, sobre o podcast que tá lá para vocês de forma gratuita. Então, assim, aproveitem, não fique esperando, não fique levando, achando que tá certo do jeito que tá. Não é normal sentir dor, é comum, mas não é normal. Então, assim, se movimentem, tá? E se precisarem, chame a dor. Com certeza.